É isso aí, povo abençoado. Mais uma vez estamos aqui para falarmos da palavra de Deus um pouquinho com você. Gostaria de fazer um pedido a você, ainda que não é inscrito no canal, se inscreva aí, ativa o sininho para receber as novas notificações dos novos vídeos, amém? Compartilha, comenta, né? Descreve assunto que devemos conversar, e aí nós vamos bater um papo para engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre quebrar rótulos, né? Quebrar rótulos é necessário, pois às vezes as pessoas impõem sobre nós de maneira imprópria alguns rótulos que muitas das vezes pode até nos fazer parar. E às vezes você se pergunta, de que maneira imprópria? É de uma maneira simplista. Às vezes nos coloca algumas situações que, sem mesmo conhecer a nossa capacidade, sem mesmo conhecer a nossa história, sem mesmo conhecer quem somos, as pessoas têm por costume, muitas das vezes, generalizar certo grupo de pessoa. Ou seja, é por causa que o fulano fez uma coisa errada que todos vão fazer. As pessoas têm costume, muitas das vezes, de maneira imprópria, impor sobre nós, impor sobre aqueles que vê, dizer que eles são todos iguais, comuns uns com os outros. E sendo assim, muitas das vezes, se nós não tivermos uma maturidade, muitas das vezes somos levados a ficar aprisionados com medo, cabisbaixo, se sentindo incapaz de realizar certas coisas, se sentindo para baixo muitas das vezes, é por uma palavra que vem de um amigo, de um parente, de um colega, que muitas das vezes pensamos que não temos condições. Isso são rótulos que muitas das vezes são colocados sobre mim e sobre você. Mas eu quero dizer para você que uma das melhores maneiras de você começar a quebrar estes rótulos é olhando para si mesmo, é se conhecendo a si mesmo, pois muitas das vezes perdemos muito tempo olhando em nossa volta, olhando aqueles que estão do nosso lado, ficamos a observar, melhor colocando, as coisas que estão em nossa volta, e se aprendemos de uma forma tão grande que se esquecemos muitas das vezes de olhar para nós mesmos. Às vezes amamos mais o próximo do que a nós mesmos, às vezes fazemos mais pelo próximo do que a nós mesmos. Mas nós precisamos entender algo. Quando o Senhor Jesus diz assim, olha, amar o próximo como a ti mesmo, Ele está dizendo, amar o próximo como a ti mesmo. Ele está ensinando que antes de você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Da proporção que você ama a si mesmo, você vai amar o próximo. Primeiro você se ama, depois você ama o próximo. Da forma que você se ama, da grandeza que você se ama, depois você ama o próximo. É nesse sentido que ele está dizendo esta palavra. Muitas das vezes nós precisamos olhar para nós e se apercebermos aonde estamos, aonde desejamos chegar. Se você não sabe aonde está, dificilmente você chegará aonde você deseja chegar. Então é necessário que você olhe para si mesmo e descubra aonde você está neste exato momento e aonde você deseja chegar. Sendo assim, eu creio que você vai poder perceber que algumas atitudes precisam ser tomadas, algumas atitudes precisam ser feitas para que você chegue ao determinado ponto que você anseia chegar. Perceba que se você não observar aonde você está, se você não se localizar, melhor dizendo, se você não se localizar aonde você se encontra, dificilmente você chegará aonde você deseja. Quebrar rótulos exige muito de você e não daqueles que estão em tua volta. Tem pessoas que se paralisam diante de umas situações, até têm sabedoria, até aprendem, até têm o conhecimento, mas às vezes se prende a alguns rótulos que são impostos sobre ele, sobre ela, e assim eles não conseguem sair da onde estão. E eu quero te dizer algo, é bem verdade que não adianta nada você conhecer, não adianta nada você ter a plena sabedoria, não adianta nada você fazer 1, 2, 3, 4 faculdades, 5 que seja, não adianta nada você obter tanto conhecimento se você não o praticar.
Não adianta ter todos esses recursos e não fazer nada. A parte mais interessante para você entender é: do que vale ter tanto conhecimento e não fazer nada? Mais vale aquilo que você faz do que aquilo que você conhece. Para se chegar aonde você quer, vai importar mais aquilo que você exerce, aquilo que você faz, do que aquilo que você conhece. Tem pessoas que talvez você conheça, que tem faculdade, que tem certos conhecimentos, mas não sai daquele ambiente, não sai daquelas condições. Por quê? Porque não praticam, porque não fazem, porque não realizam. E eles absorvem o conhecimento, mas não expõem para fora. Ora, a palavra diz que a fé sem as obras é morta. E as obras sem fé também é morta. Eu tenho comigo que todo conhecimento, se não exercitado, também é morte. Do que vale ter tanto conhecimento e não praticar? Então nós precisamos muitas das vezes olhar para nós mesmos, sair desta situação que é imprópria, que foi colocada sobre você, e olhar para o alto e dizer: não, eu vou conseguir, porque eu sei que Deus pode me ajudar. Eu não estou aqui para falar para você que o Senhor vai realizar tudo na minha vida e na sua vida. Tem muitas pessoas hoje em dia que pregam o evangelho de facilidade. Eu nunca vi, no momento atual que vivemos, tantas pessoas pregar de uma maneira tão grande, uma facilidade tão grande, de realizações que Deus vai fazer, mas eu vejo poucos se levantar para dizer que precisamos se corrigir, que precisamos melhorar, que precisamos tirar algumas traves dos nossos olhos, que precisamos tirar algumas rapinas do nosso coração, que precisamos tirar alguns sentimentos maléficos que tem dentro do ser humano, que a cada dia precisamos melhorar. Então não dá para entender que parece que o Deus que se prega hoje é só um Deus de amor, não é um Deus de justiça, não é um Deus que pune, não é um Deus que corrige. E a sua palavra diz que Deus corrige os que amam, Deus corrige aqueles que o desejam um dia ter com eles. Então eu e você como filhos, eu e você como servo, Deus sempre vai nos corrigir. E isso nos dá a entender que a gente não está perfeito. Na nossa perfeição, eu acredito que só vai haver quando estivermos na glória, com o corpo glorificado. Então é preciso muitas das vezes quebrar alguns rótulos da vida para chegarmos a determinados lugares. É você não se deixar ser paralisado pelo medo, pelos rótulos que lhe colocam, dizendo que talvez você não vai conseguir, talvez você não tenha um currículo bom, talvez você não terminou o colegial, talvez você não teve uma oportunidade, talvez você é do Nordeste que nem eu, não teve tantas oportunidades na vida. Dizia meu velho pai, com 11 anos teve que assumir a casa dele para tomar conta de seus irmãos, porque seu pai faleceu, e ele foi um velho homem que não teve oportunidade de ir à escola. Aprendeu a ler e escrever com muita raça, com sua mãe o ensinando aos poucos. Muito pouco alfabetizado, aprendeu na sua simplicidade a escrever simples, a fazer contas simples e a entender o evangelho de maneira simples. Mas se percebeu nele, ao longo do seu tempo, que foi um homem simples, mas de caráter, de respeito, um homem que teve a sua reputação reconhecida na rua que morava e na cidade que residia. Isso quero dizer para você, e nem por isso ele não deixou de comprar a sua casa. Mesmo sem ter o colegial, mesmo sem ter os conhecimentos que deveriam ter, que o mundo, ou melhor dizendo, exige nos dias de hoje, mesmo sem ter tanta sabedoria, tanto conhecimento, Deus o agraciou para comprar sua casa própria, para amparar sua família, para amparar os seus filhos, para amparar sua esposa. Assim Deus o fez. E eu quero dizer e trazer esse exemplo do meu velho pai, que hoje se encontra na glória. Eu quero dizer para você que não importa o grau de escolaridade que você tem, não importa a capacidade, o entendimento, não importa a sabedoria que você tem, o importante é você ser humilde diante de Deus. Seja humilde diante de Deus e Deus vai te exaltar.
pois a Bíblia diz que a honra, ela só chega quando a humildade chega primeiro. Perceba que a Provérbios vai dizer que a honra, ela vem depois da humildade. Para Deus honrar alguém, Deus precisa ver que a nossa humildade chega primeiro. Quando a nossa humildade chega primeiro diante do Senhor, com certeza se cumpre a palavra, Ele trará a honra sobre as nossas vidas. Mas é preciso ser humilde, e sendo humilde você vai chegar longe. Você pode até nesta vida não adquirir aquilo que você tanto desejava ter. Você pode até nesta vida terminá-la e não conseguir tudo aquilo que você queria ter. Mas eu quero te dizer algo, nem assim Deus esqueceu de você. Não é o fato de eu não conquistar minha casa própria, não é o fato de eu não conquistar um carro um dia, não é o fato de eu não poder comprar um terreno um dia, que eu vou pensar que Deus me esqueceu. Não, Deus não esquece os seus. Só o fato de estarmos de pé, só o fato de se levantarmos, de podermos respirarmos, isso é motivo de se alegrarmos e entendermos que Deus nos proporcionou mais um dia de vida. Então alegre o seu coração, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, glorifique a Ele, engrandeça a Ele, Dizia meu velho pai: meu filho, não seja como um animal que come e dorme sem agradecer. Dizia meu velho pai. Então seja grato a Deus por tudo. Está na luta, mas seja grato a Deus. Está na alegria, mas seja grato a Deus. Deus colocou o alimento na mesa, seja grato a Deus. Não tinha aquilo que você desejava, mas seja grato a Deus. Sejamos gratos a Deus em tudo, pois o maior bem Ele nos dá quando nós se levantamos, que é a própria vida. Cada manhã que eu e você se levantamos, é Deus dizendo: hoje você pode ser melhor. Hoje você pode ser melhor. Ora, irmão, tem muitas pessoas para nos derrubar e poucas para nos ajudar. Tem muitas pessoas que batem nas nossas costas, que dizem: eu estou contigo, mas no momento difícil nós sabemos que só Deus pode resolver. Nós sabemos que só Deus pode fazer acontecer. Então, pare de pensar que você, por talvez não ter um tal conhecimento, por você não ter uma faculdade, por você não ter terminado um colegial, por você talvez tenha sobre você agora, neste momento, palavras que te machucaram, palavras que te deixaram para baixo. E eu quero dizer para você, diante deste momento, Deus tem a solução para tudo isso. Deus tem as maneiras de trabalhar que podem nos levantar quando muitas às vezes nos põem para baixo. Eu quero dizer para você que Deus é especialista em pegar a matéria humana que o homem descarta, em pegar aquilo que a sociedade descarta. Deus é especialista em pegar aquilo que o homem descarta e fazer uma grande obra em suas mãos. Basta a gente ser humilde diante de Deus. Basta a gente ser humilde diante do Senhor. Tem pessoas que nas suas piores condições, ainda assim, carregam dentro de si o orgulho. Eu digo por experiência própria, irmão. Tínhamos um trabalho social com alguns moradores de rua. E nós levávamos alguns alimentos durante a noite para eles, café, levava janta. E deu uma oportunidade, uma daquelas idas à estação social, percebemos diante de uma situação que um dos nossos irmãos em Cristo foi dar uma marmitex a um determinado morador de rua. Ele, por sua vez, pegou aquele marmitex, olhou para o irmão e disse: só tem isso? Só tem isso de mistura? Eu acho que era linguiça na época. Só tem isso de mistura? Perceba que a pessoa, mesmo estando numa condição que era desfavorável, ainda assim carregava dentro do seu coração um sentimento de orgulho. E são muitas pessoas, muitas das vezes, que têm esse sentimento dentro de si. São pessoas orgulhosas, que muitas das vezes não querem aceitar o estender de a mão de alguém. São pessoas que muitas das vezes, com o seu orgulho, ficam paralisadas no seu próprio tempo, sem sair do lugar, sem conquistar, porque não tem a humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Ora, dizia meu velho pai, até para a gente, depois que morre, até para a gente ser enterrado, precisamos de alguém para carregar o nosso caixão. Então precisamos cada vez mais entender que somos seres humanos,
Vivemos numa sociedade que hoje em dia é muito individualista, muitas das vezes. É uma sociedade consumista, é uma sociedade que muitas das vezes olha só para si mesmo. E a gente precisa olhar um pouquinho para aquele que está do nosso lado também. É olhar para nós, amar a nós. Quando você se ama, você consegue amar o teu próximo. Quando você se enxerga, você consegue enxergar o outro de maneira diferente. Às vezes quem está precisando da ajuda é você. Às vezes quem está precisando que alguém estenda a mão é você. E muitas das vezes nós pensamos que só nós temos que fazer. Precisamos sim ser um com os outros. Precisamos sim ajudar uns aos outros, mas parta do princípio que para se nós ajudarmos o outro, precisamos se ajudar primeiro. Não tem como eu, estando fraco, tentar levantar alguém que está no chão. Não tem como eu, sem recurso, tentar ajudar alguém que não tem recurso. Então olhe um pouquinho para si, e eu tenho certeza que quando você se amar mais profundamente, você vai entender o seu próximo melhor ainda. Você vai fazer com coisas que você vai se admirar de a si mesmo, mas é porque você vai estar bem contigo mesmo. Quebra esse rótulo que as pessoas têm colocado sobre você. Não foi porque aconteceu uma situação na sua vida, não foi porque aconteceu um obstáculo que você ficou triste ou abatido por causa de uma palavra, por causa de uma situação, seja ele de uma perca de emprego, de um relacionamento quebrado, de uma decepção amorosa, de uma decepção profissional, de uma decepção espiritual, que você deve ficar parado. Você deve correr agora para perto de Deus. Deus é grande em misericórdia. Corra para perto de Deus. Muitas das vezes é só Ele que pode nos ajudar. Não desanima, né? Se erga da situação, vá para frente. Deus pode te ajudar. Deus pode fazer muito mais por você. Basta ser humilde. Muitas das vezes a gente precisa só se reconhecer onde falhamos, onde erramos, e Deus fará o resto. A Bíblia diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Jesus vai dizer em Mateus 6,33, buscai o reino e a sua justiça, as demais coisas o Senhor acrescentará. Quando o teu coração se voltar para o reino, quando o teu coração se voltar para a justiça de Deus, não de forma de troca, né? Porque muitas das vezes as pessoas levam o evangelho como troca. Deus, eu vou fazer isso porque eu sei que tu vai abençoar. Deus não precisa de barganha. Deus sabe te abençoar da maneira melhor possível. Nós não precisamos dizer, Deus, olha isso aqui que eu preciso. Deus sabe de todas as coisas. Então reverta o seu coração para o reino, mude o seu coração de uma maneira simples para o reino, para a justiça de Deus. E Ele diz, as demais coisas o Senhor acrescentará. Perceba que Ele está dizendo, Ele há de acrescentar. Não vai precisar você fazer força. Deus vai acrescentar sobre a sua vida, né? Fica com essa palavra no seu coração, comenta aí no vídeo, compartilha, se inscreve, você que não é inscrito aí, e nós podemos aí, para que nós podemos aí cada vez mais crescer na presença de Deus. Muito obrigado, tenha um dia abençoado na presença de Deus.